lá no ritmo. É porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Tá bom, diretor. Muito obrigada. A gente quis iniciar esse de Cócoras com essa música, porque é um tema hoje, né? Um tema que mexe com as emoções, assim, de casal, né? Então a gente pôs o nosso hino da sofrência de casais, que é evidente. Então estamos aqui de Cócoras, mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, junto com a minha parceira Fabiana Garcia, obstetra maravilhosa. E a gente está recebendo de novo, né? No estúdio novo. Veio no estúdio antigo e agora voltou para a gente falar desse assunto, que é a Juliana Horikawa, psicóloga. Tava com saudade da gente, Ju? Eu tava, fiquei super feliz quando a Fabi me ligou. Eu falei, nossa, o de Cócoras, a primeira vez que eu vim, foi o primeiro podcast que eu participei. Olha só. E aí agora abriu voltar. a porteira, né, dos podcasts. Sim, a gente veio falar... Agora além de psicóloga, podcaster. Podcaster. A gente falou sobre puerpério, né? Exatamente. A gente falou sobre puerpérios, dificuldades. E hoje, como o nosso hino que soltamos o hino aqui, da sofrência. o hino da sofrência, nós vamos falar um pouquinho de separação. Trazer um pouco, né, desse acontecimento para o contexto, né, ali da gestação, do pós-parto, dos primeiros anos, né, dessa nova formulação da família, né, desse casal. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui, que esse eu acho que tá muito no imaginário, né, de quem ainda não teve filho. Um bebê, ele aproxima o casal? Bom, Tipo aquela pergunta assim, eu vou segurar aqui essa relação. A relação não tá muito boa, mas eu vou segurar essa relação, já senti uma grande ideia. Eu vou ter um bebê. Esse imaginário de, nossa, quando tiver... Aquela idealização, né, que o casal... Que eu acho que às vezes o casal até faz ali durante o pré-natal, que você vê, quando tivermos o nosso filho, porque vai ser, né, como é que fala? A cereja do bolo. Isso, né, da nossa união vai ser... Ali, vamos conceber o mais lindo do que nós temos de um com o outro. Então... Eu queria primeiro essa pergunta, assim, o bebê ele aproxima o casal? Então, eu acho engraçada essa pergunta, porque sabe aquilo que nos contaram? Que a mulher, ela cresce, daí ela vai, casa, tem filhos, sabe essa historinha que nos contaram? Então, a chegada de um bebê, né, ela pode sim trazer, né, essa família que os dois, né, constroem, às vezes idealizam. Mas a chegada de um bebê é onde vai revelar as diferenças desse casal, né? Esse casal, ele pode, sim, atravessar esse momento do puerpério, ficar até mais unido do que antes da chegada desse bebê, porque tem algo que se transforma, né? Mas o que a gente vê, por outro lado, também, é que as diferenças vão ficando muito grandes, né? Eu acho que o primeiro lugar, assim, que eu vejo que é muito explícito é a questão que a gente estava conversando da política pública. Por exemplo, a licença maternidade, ainda aqui no nosso país, é concedida para as mulheres, não para os homens. Então, fica numa figura, chegou o bebê ali no puerpério, a mulher fica de licença, em casa, cuidando desse bebê, enquanto o homem vai sair para trabalhar. Como é que ficam essas diferenças? Né? Se antigamente a gente tinha os papéis muito rígidos, né, assim, mais definidos, como é que fica hoje, né? Hoje, não necessariamente a mulher está em casa, cuidando da casa, né? Então... Nem toda mulher tem essa condição, né, de ficar em casa. Nem tem condição, e tem mulheres que não querem mesmo, né? Sim, sim. Né? E de ficar em casa, né? Enquanto que... Porque são papéis, você falou assim, contaram essa historinha, né, de que a gente vai casar, né? E não é só uma historinha, né, Ju? É uma coisa, assim, que está internalizada mesmo, assim, né? Tá na nossa célula lá, né? E, a gente é mulher, a gente quer casar e quer ter uma família, exatamente, né? Esse né? é E se você foge desse papel, assim, desse caminho, dessa construção desse caminho, então você não é, apesar de
vou dizer uma coisa que é antiga, mas hoje ainda se pensa dessa maneira. Você não é uma mulher direita. Ou você não é feliz, né? Ou Você não é é feliz, ou não é completa. direita. É um dos dois. Então, porque assim, tem a Valesca Zanello, né? Que eu comentei com vocês, que ela é uma professora da UNB e ela vai estudar as questões de gênero, porque assim, para falar de família, papéis, o que cada um vai, né, desempenhar e performar, a gente vai precisar um tanto falar de gênero, né? O que é esperado do homem, o que é esperado numa mulher, quais são as referências que a gente teve, o que está mudando hoje. Então, ela vai falar de... Ela tem um livro que chama Prateleiras do Amor, né? E ela vai falar que tem 2 dispositivos para mulheres. Então, assim, a mulher ou ela é criada ao longo da vida para ser mãe, porque ser mãe está dentro da identidade da mulher, ou está na prateleira do amor, que é como que ela vai performando, né, esteticamente, inclusive, para ser escolhida. Então, ela está nessa prateleira para ser escolhida pelo homem, né? Ela vai trazendo a questão... Ela traz uma sigla que é heterocentrismo, que a mulher ela foi criada primeiro para pensar no outro, para cuidar do outro, para depois pensar nela. Então, ela traz um exemplo, por exemplo, antigamente, né, não muito atrás, nos encontros de domingo, as mulheres normalmente são chamadas, convocadas para ir para a cozinha, preparar o almoço, enquanto os homens não. E aí ela vai trazendo que o homem, ela traz uma sigla lá que é o egocentrismo. Primeiro, ele né, ensinado a ele pensar nele primeiro, para depois pensar no outro. É ao contrário. É ao contrário. E aí, como que a gente vai pensando na questão do puerpério? Né? Como é que você vai dialogando, né, nesses papéis que a gente tem ainda como referência? Né? Claro que a gente tem casais que a gente até conversou sobre isso, né? Eu acompanho alguns casais, vejo amigos, que o homem é super parceiro. Mesmo ele trabalhando o dia inteiro, ela em casa, eles são super parceiros, é muito bonito de se ver. Mas e quando isso não acontece? Né? E quando vem essa crise... E muitas vezes o homem também está empenhado nos cuidados, eu né? queria entender uma coisa, assim. Essa relação, né? Quando existe esse tipo de relação em que é um casal que o cara vai ter esse papel, né, desempenhado ali pela sociedade, pela construção dessa masculinidade, né? Isso não muda assim que um bebê nasce. Isso já tá nessa relação antes. Por que quando um bebê nasce isso desmonta? Aparece? Porque, assim, antes, com certeza, em várias situações ali, no dia a dia deles, no cuidado com a casa, na escolha até do casamento, na hora de construir a casa, tudo, né? Na família, em apresentar a família, essa relação toda, isso já existia ali. Por que quando um bebê nasce... Isso acaba, né, ruindo, né, por conta disso, dessa relação. Ou até aparecendo de verdade. Porque eu acho que, né? de repente, em vários momentos durante a relação, isso já pode ter aparecido, né? Sim. Só que como não tinha esse bebê no meio, talvez, né, não fosse assim, não desse tanto ênfase para isso. Por que é isso, né? O que o bebê chegou? Por que isso aparece? Então, vou falar agora que vem à cabeça, porque eu acho que tem a questão da demanda, né? O bebê demanda cuidado, precisa estar presente. Alguém precisa cuidar desse bebê, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? É a perda de autonomia, principalmente nos primeiros meses. Da mulher. Da mulher. E para os homens que também estiverem lá junto, participando no sentido de dividir as responsabilidades da chegada de um bebê, né? O problema é quando isso não acontece. Porque, como eu trouxe, né, ainda culturalmente, para a mulher, isso faz parte da identidade da mulher. Como que a gente vê que faz parte da identidade? Quando ela faz algo que ela acha que não está performando a maternidade que ela idealizava, vem o quê? A culpa. Né? A culpa, a Valesca boa dica isso, né? A Valesca vai trazer, que eu acho muito interessante, que esse sistema opera, você vê como o sistema está operando quando vem a culpa. Né? E para o homem, isso não faz parte da identidade dele, né? Ser pai. E se ele for pai ou não, tanto que a gente vê um abandono paterno enorme aqui no Brasil. Né? Para ele está muito mais, ela vai trazer, né? Que é muito mais a questão de ser provedor, né? E a questão do poder, né? Financeira, né? De performar nesse sentido.
né? Então, ser pai ou não pai, isso não vai ser ainda socialmente tão taxativo, ele não vai ser tão julgado, né? Isso da mulher é muito mais internalizado, né? Então, acho que a crise vem aí porque, assim, hoje as famílias ainda estão cada vez mais sozinhas, né? Com menos rede de apoio. A gente precisa discutir muito sobre políticas públicas. Não é um problema individual, não é um problema de cada família, de cada mulher. Né? A gente tem um discurso hoje que eu acho que é muito cruel, de performar, de dar conta sozinha, que ela precisa dar conta. É quase que você sair da licença maternidade, você precisa trabalhar, porque você não está trabalhando. Né? O serviço doméstico é um trabalho, o cuidado com os filhos é um trabalho, só que não reconhecido, por isso que não é remunerado. Né? E tem esse lugar, bom, já que eu estou de licença, ou já que eu parei de trabalhar, que acontece, né? Seja porque ela foi mandada embora, ou porque, enfim, optou, né? Financeiramente, o que acontece muito, eu vejo que financeiramente, às vezes, não vale a pena. O que ela ganha não paga os custos do bebê, de contratar babá. Então, vai ficando essa diferença. Né? E o homem ainda está na esfera pública, né? Então, ele sai para trabalhar, enquanto a mulher fica em casa. Né? E aí, quando volta... Eu acho que as maiores queixas eu também tô cansada, é também um trabalho. Às vezes as mulheres nem conseguem se reconhecer num trabalho. Não consegue, eu não também consegue, vejo né? isso. Que elas acham, inclusive, assim, que às vezes falam que, assim, do cansaço de não dormir, da exaustão, né, de se sentir atropelada por um caminhão, assim, né, com algumas noites sem dormir. E aí eu sempre questiono, assim, mas... e você divide isso, essa noite, né, com o seu parceiro, com o seu companheiro, aí você está dividindo. Mas ele tem que trabalhar no outro dia de manhã. Então, eu ouço isso, né? Como ele tem que trabalhar, eu prefiro deixar quieto. Então, realmente não vê aquilo como um trabalho, né? E vai se sobrecarregando, e vai ser, né? Porque é um trabalho infinito, né? Ele não infinito, acaba. Não acaba e não é remunerado, né? Não é remunerado. Porque exato. depois tem também uma outra discussão que é mas se eu estou trabalhando e estou pagando as contas da casa, né? Então, por um lado, eu estou te remunerando. Isso. Né? Porque você não está pagando, né? Mas e cadê a presença, né, desse pai na vida dessa criança, né? A presença do pai e ajuda mesmo, né? E o envolvimento, né, com o seu filho, né? Então, hoje de manhã eu estava ouvindo um programa, acho que era um podcast, falando o impacto que você falou assim, a gente precisa de políticas públicas, porque isso é um problema, né, da sociedade. Falando, então, do impacto na sociedade da ausência da figura paterna, né? O quanto isso pode impactar. Então, pegando várias estatísticas e falando, né, de 70% da população carcerária, ela é de homens. E desses homens, 70% não tem pai. Não tiveram a figura de um pai. Então, é importante, né, dentro do divórcio, esse papel dessa masculinidade de que eu não participo porque eu estou ali, né, participando financeiramente. Mas cadê a sua interação, o seu vínculo, o seu cuidado, né, com essa criança? Como isso pode impactar a vida dessa criança, desse relacionamento, de uma sociedade, né? Então... Eu acho que até vai um pouquinho mais, antes de voltar, eu acho que vai um pouquinho mais a fundo isso, porque às vezes você fala até isso, o homem não está... Cadê a sua participação? Onde está você? Mas o homem também, o que é esperado, pelo papel que é esperado dele, essa participação é diferente também. Ele não, Sim. É esperado. Qual é a participação, então, ele né? não sente culpa que ele não participa, porque não é esperado esse tipo... Então, brinquei 15 minutos. Tá bom, tá feito... E assim, brincou, né? Porque a mãe não brinca, né? A mãe E tô cuida. pagando as contas. Então, brinquei 15 minutos, tô pagando, tá bom, acabou. Sim. Não sente culpa. Né? Exato, não sente culpa. E aí você vai vendo que as diferenças vão ficando cada vez maiores quando chega o bebê. Eu acho que, respondendo o que você está me perguntando, né? Será que às vezes... Acho que o que eu vejo, né, nas crises de relacionamento, será que há diálogo possível nesse momento, né? Acho que, assim, infelizmente, ou felizmente, é uma questão que a gente vai precisar estudar mais, né? A Miriam Debier, uma psicanalista da USP, ela vai trazer isso, né? Também, que a gente levanta um caso mais extremo, né? Casos de violência doméstica, por exemplo. Se você coloca a pessoa como agressor e a vítima, é algo que se separa.
né? Você precisa trazer e convocar para a gente poder discutir por uma política pública os homens também, né? Qual que é o papel deles? Para onde que eles estão indo? Né? Por que tem tanto abandono paterno no Brasil? Né? A gente precisa começar a trazer e convocar, né? O que eu percebo também no singular ali na clínica, né, com as famílias, é que às vezes como tem esse lugar muito identificado da mulher que precisa dar conta de tudo, que é a frase que eu mais escuto no consultório, né, é quase também às vezes não deixar esse homem entrar nessa relação, né? Para elas às vezes é muito difícil também sair de cena para convocar, porque o bebê ele convoca, gente, o bebê tá chorando. Todo mundo que estiver perto, um bebê convoca. Então né? a gente precisa trazer para essa discussão, né? Tá, tudo bem, o homem não ajuda, ou não participa, não se responsabiliza, mas como que a gente também vai convocar esse homem para chegar para o cuidado, né? A gente precisa discutir políticas públicas, mas se a gente for falar ali no consultório, na nossa clínica, né? Como é que você vai trazer? Primeiro ele tem que enxergar o problema, né? Às vezes Às tá vezes ali e ele não tá não- nem enxerga como um problema. Mas às vezes ele não Né? vai enxergar. Às vezes Ele elas não vai falam, enxergar. falam e não vai enxergar. Às vezes você vai precisar dar o bebê. Ah, mas troca a fralda errado. Tudo bem, não tem problema. Né? É. Traga ele, porque enquanto ele não souber o quanto custa cuidar um bebê, né? Eu acho que fica mais difícil também, né? A ele se responsabilizar Sim. nesses cuidados, né? Porque Não tem senão- ideia do trabalho que dá. E às vezes não vai, continua não tendo ideia, porque fica 10 minutos. Se o bebê começa a chorar, quer a mãe, né? Às vezes quer mesmo, né? Mas eu vejo isso, assim, que eu vejo, às vezes, até uma coisa assim de... E eu falo isso para os casais, para os homens, eu falo, olha, se bebê mamou, tá sem fome, tá, você pegou esse bebê, não fica atrás da mãe com esse bebê. Eu falo, essas são umas coisas práticas. Vai para outro lugar da casa. E eu falo para a mulher, não vai lá ver se ele está segurando o bebê direito, se ele tá, a cabeça do bebê tá assim, tô assado. Vai para o seu banho, você não quer tomar um banho? Vai para lá, vai dar uma volta. Eu falo assim, usa 10 minutos e vai dar uma volta, porque é difícil às vezes me separar a mãe do bebê, assim, ter essa coisa física, né? Dá uma volta. Tem uma padaria perto da sua casa? Vai ali, volta. Tem um lugar no seu condomínio para você caminhar, ou sei lá, no seu bairro para você caminhar. Dá uma volta de 5 minutos. Vai 5 minutos caminhando e volta 5. Né? E não fique atrás dela com o bebê sacudindo. Ó, tá vendo? Ele tá chorando. Sim, tô vendo que ele tá chorando, né? Então a gente tenta falar, mas é muito difícil. É difícil, eu acho que você falando isso me lembrou, sabe, do que é a questão que a gente vai biologizando as questões de gênero, né? Então, assim, o que é esperado da mulher e o que é esperado do homem. Então, desde o nascimento, né, tem chá revelação, assim, não tenho nada contra, acho legal, acho engraçado, bacana. Só que, assim, é uma forma ali de você, a partir do sexo, você vai definindo tudo que é esperado desse menino, tudo que é esperado dessa mulher. Então, como que vai chegando isso no dia a dia? O bebê que é a mulher. Porque a mulher tem o instinto de cuidar do bebê. Ela sabe. Como se ele não soubesse. E é uma relação que precisa ser construída. Exatamente, Né? para os Assim, dois. Pelos dois. O Freud vai falar que qualquer sujeito que foi libidinizado, né, que teve algo de um outro sujeito que pôde trazer minimamente prazer para esse bebê se constituir como sujeito, esse sujeito pode libidinizar outro bebê. Ou seja, resumindo para o português, a gente sabe cuidar de outro bebê porque a gente já foi cuidado em algum momento. Então, essa história de que a mulher é instinto materno e só a mulher sabe, isso, né, a Baden-Ter vai trazer sobre o mito do amor materno, que não é bem assim, né? Sim. Culturalmente se coloca isso na mulher, porque assim... Cuidado é cuidado, né? Qualquer um pode desempenhar cuidado, né? Mas Independente, isso né? apareceu mais ou menos no século XVIII da mulher, porque antes na França as mulheres tinham os bebês e elas entregavam para as amas de leite. E aí tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Sim. Então teve toda uma cultura e uma política colocando a mulher nesse lugar de cuidado, porque a partir do momento que a mulher se responsabiliza pelo cuidado, o índice de mortalidade diminui. Né? E eles precisavam também, teve pestes, né, no mundo que dizimou a população. E você precisa repor essa população. Né? A gente estava até falando dos países desenvolvidos. Por que tem tanta política pública, né, para as famílias terem filhos? Porque você precisa de mão de obra. Né? Então, quando a gente vai falar sobre os cuidados de um bebê, a gente precisa... É um problema geral, público. Né? Então, quando a gente vai trazendo sobre as crises no casamento...
É que eu acho que hoje ainda tá muito... esses cuidados do bebê ainda tá muito delegado o pai e a mãe, né? E aí estão cada vez mais sozinhos, e aí vai gerando essa crise, né? Sim. E quando essa crise vai, aprofunda, não tem mais solução e o casal decidiu que vai separar, como é que chega até aí? De uma crise para uma separação, né? Uma crise que é desse puerpério, que é quase que, vou botar entre aspas, mas obrigatória, né? Para chegar numa separação e decidir, realmente não dá para viver a dois, a três, né, no caso ali, né? Como que é esse caminho, assim, até tomar um cuidado para quem está ouvindo, assim, né? Porque às vezes a pessoa está olhando e diz assim, nossa, então eu estou nesse caminho de separar. Não, gente, calma, cada um é um, né? Cada um tem que ser analisado, cada casal separadamente. Mas como que é, no geral, esse caminho, assim, né? Eu acho que tem a questão da idealização da família, né? Como que você idealiza essa família e como que você vê essa família concretamente acontecendo. O que eu vejo, assim, na clínica são mulheres lutando arduamente por essa família idealizada. O que ela espera, ela tenta mudar esse marido, ela vai para análise para tentar, né, se autoanalisar e mudar. E aí vai vendo que algo não acontece, né? Acontece com ela, mas eu acho que precisa também colocar, tanto para a mulher quanto para o homem, se ela topa ou não topa estar naquela relação. Porque quando você fica, às vezes, numa família muito idealizada, e o que a gente precisa, acho que, chamar atenção para isso, que às vezes podem acontecer muitas violências aí no meio, né? Porque tem a questão da família idealizada muito rígida, né? A gente tem um referencial ainda, né? Da família heteronormativa, né? E uma família de pais separados também é uma família. A gente precisa considerar isso, né? Então, como é que chegam, né? Eu acho que, às vezes, tem casais que são, acho que, as separações, né? A separação, ela nunca é fácil, né? Eu acho que é como que cada um vai lidar com esse luto, né? E os dois vão sair perdendo, né? Não tem jeito. Mas eu acho que vendo, assim, estudando mais, acompanhando o grupo de mulheres que estão em situação de separação, lendo, como eu falei para vocês ali, eu vejo 3 casos. Quando os dois chegam num ponto que veem que não dá mais, né, e conversam, e por mais difícil que seja, conseguem encontrar acordos ali entre eles, mesmo com o filho. Eu acho que tem, às vezes, o homem que resolve se separar porque já tem uma relação extraconjugal, né? Isso a gente via muito nos grupos. E mais uma coisa que isso eu já te perguntei, é mais comum essa relação extraconjugal do homem nessa fase, né? A mulher não é tão comum, né? Nessa fase específica eu tô falando. Como eu te falei ali atrás, assim, eu não tenho a fonte da pesquisa, mas eu lembro que eu li uma pesquisa que no puerpério e na gestação é onde acontecem mais essas relações extraconjugais por parte do homem. Sim. Né? Mas assim, né? E aí da mulher quando ela também vê que ela não topa mais esse tipo de relacionamento, né? E aí Então, como que... essas 3 foram, você falou as 3, né? As 3. Quando chega nesse lugar consensual, assim, os dois, ok, vamos nos separar, né? Antes que vamos cada um para um lado, né? O homem, geralmente o homem numa relação extraconjugal e a terceira. E a terceira é quando a mulher também vê sobrecarregada ali, vê a que mulher não que topa decide mais. que ela quer, que ela não decide. topa mais essa relação. Isso. São assim, pelo menos que eu tenho estudado e visto tanto nos grupos, na clínica, né? Eu queria ler aqui um pouco do aspecto, né, dessa crise, assim, que o bebê chega, que a gente encontrou hoje, né, um estudo, Uma pesquisa, uma né? pesquisa tá aqui, é do Channel Mom. Channel Mom, que é uma comunidade no Reino Unido, uma comunidade de pais no Reino Unido. E aí a gente achou muito interessante, assim, porque ele vai mostrando um pouco desse aspecto, né, do divórcio nos primeiros meses ali que o bebê chega. É uma estatística, na verdade, né? Muito interessante. Então, um dos aspectos aqui que eu achei bem legal não, né, mas é interessante, né? Interessante, mas que legal. Que 1 a cada 3 casais, né, que se separaram ali no primeiro ano de vida do bebê, eles relataram completa falta de comunicação, né? Que eles ficavam dias, um terço ficavam dias sem conversar nesse
pós-parto. 29% sentiram falta do carinho que tinham antes, né? No puerpério, sentem esse baque. As mulheres daqui, olha só, as mulheres, uma enorme queda na confiança do corpo teve impacto sobre o relacionamento. E 24% dos homens se sentiram completamente ignorados. Então, isso fala um pouco mais do dia a dia, né? Do dia a dia, do dia a como é dia que do chegou pós-parto, nesse né? lugar ali, como que né? isso afetou essa relação, né? Então, a gente não se comunica, a gente não tem mais carinho, né, um com o outro. Eu já não me sinto mais confiante no meu corpo, ou seja, não me sinto atraente, não me sinto importante, não me sinto vista, né? Então, como que esse dia a dia do puerpério só aprofundou mais essa distância do casal, né? Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? O bebê aproxima? Né? Então, como isso é difícil, né? Se não é uma relação muito firme ali, né? E acho que tem essa questão do corpo, né? A mudança do corpo. Você vê isso? Sim. Você bastante, também queria que você falasse né? um pouco A transformação do corpo, porque ali a gente até volta para a prateleira de novo do amor, né? Exatamente. Que a gente foi criada para estar, assim, a Valesca Zanella vai falar uma coisa que assim é meio, assim, choca, mas eu acho que é bem interessante. Ela fala que a prateleira do amor, a mulher, por mais que ela tente ser a mais próxima do padrão, nem essa do padrão, né? Ela se sustenta porque é uma mulher que pode engordar e ela pode também ela vai envelhecer. Então, como que essa prateleira vai sendo trocada? Quando você tem um filho, esse corpo, né? Porque nessa prateleira que ela vai dizendo que é para ser escolhida e para manter um relacionamento. Não basta ser escolhida, mas como que ela vai manter esse relacionamento? A partir do momento que vem o bebê e esse corpo muda, né, e socialmente é exigido da mulher, na indústria, né, de estética, é uma das que mais lucram com isso, né? Mas que também já foi derrubado, assim, muito ultimamente. Quantas mulheres lindas, maravilhosas que a gente vê de casos, né? Que são traídas, que têm um corpo maravilhoso, né? Gisele Bündchen, a Shakira. Quantas, né, que a gente olha e fala assim, não é isso, né? Não é a gente, não é a gente, não é o nosso corpo, né? Não, e agora a gente tem um advento que é pior, né? Que é as redes sociais. Exatamente. Então você tá ali amamentando o bebê e olhando lá as redes sociais, a mulher que acabou de ter filho lá com a barriga sarada, né? É muito cruel. Como eu converso sobre isso com minhas pacientes, às vezes eu falo assim, gente, se você tá olhando para isso e você acha que você deveria estar assim, não segue mais. Sim. Você não teria que estar assim, você não deveria estar nada. Já está tão difícil cuidar desse bebê, não dormir à noite. Se sentindo você tão não consegue mal, fazer né? xixi, você quer fazer seu corpo, não sei o que, mas faz xixi, fica feliz. Mas esvazia essa bexiga, né, no mínimo. Então, assim, é complicado mesmo. E olhando esses números que a Bianca está trazendo, agora eu percebi, uma coisa que eu percebi agora, que tem muita coisa que é sobre isso que a Ju está falando, que é o relacionamento idealizado, a família idealizada. Então, a família idealizada, tem o bebezinho lindo, o pai e a mãe se dão carinho, se beijam, família Doriana. Família Doriana. A família Doriana, daí eles se beijam, eles se dão carinhos, e não sei o que, a mulher tem o corpo bonitinho. Então, eu acho que dentro essa estatística, ela mostra muito essa decepção, né, da família idealizada, né? Então, isso eu pensei agora nisso. Né? Não, e aí você colocou que o homem, ele não... Se sente ignorado. Sente ignorado. Isso eu achei muito interessante, ó. 24% dos homens se sentiram completamente ignorados, né? Então, é o que você falou, o homem, ele tem aquela cabeça de pensar em si mesmo, né? Para depois pensar no outro. Então, ali, ele não consegue ter a visão da família dele, né, que agora ele está ali, né, para socorrer essa mulher, estar do lado dela, fazer o papel dele, cuidar desse bebê. Não, cadê eu? Cadê a minha mulher que fazia o meu cafezinho, que fazia minha massagem? Cadê meu carinho? Cadê o meu rally rola? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ele se sente ignorado porque ela tá ali numa demanda sobrecarregada, só olhando pro bebê e nem lembra quem ele é na fila do pão, porque ele não tá ali. Né? E ao mesmo tempo, eu vejo que homens que mergulham tem alguns homens que mergulham nessa maternidade junto com a mulher.
Tem homem que olha assim, não, mergulham e eles são, assim, muito felizes nisso, viu, gente? Sim. Vejo homens muito felizes mergulhando nessa maternidade. Eles não ficam pedindo carinho. Eles estão preocupados. Puta, e agora? O bebê trocou a fralda, não trocou? Ele fez cocô, não fez? Que cor é Ele esse tá cocô? realmente preocupado em outra pessoa, não nele. Não, e assim, né? muitas vezes eu vejo esses casais, né, que o homem tá ali também responsável com o bebê, de falar, não, vai dar uma volta, vai tomar um café com as suas amigas, eu fico aqui. Exatamente. Né? Eu acho que tem Vai fazer uma unha, vai qualquer coisa, né? Ele cuida muito da logística, né, para dar esse suporte, Sim. né, pro bebê. Então ele tá preocupado ali no cuidado com o bebê, o que eu posso fazer, o horário e vou botar a roupa para lavar esse horário que, sabe? Eu tenho um amigo que eu sempre lembro dele, eu vejo muito ele cuidando dessa organização toda da casa e de quando vai a empregada, quem vai fazer comida, já deixei tudo congelado para deixar o dia a dia mais leve, né? Para ele mesmo, né? Pra ele poder encontrar mesmo. a mulher dele bem. Sim. Né? E ter um momento ali, poder até sobrar um tempo para os dois. Opa, sobrou um tempinho aqui pra gente se comunicar, pra gente ter de volta um carinho, pra gente se olhar, pra falar, putz, como é que foi o dia, né? E não tem mais conversa. Então tá tudo aqui, é exatamente isso, assim, né? E Ju, dessas mulheres que estão... A gente fala mulheres, né? Porque como a gente tratou, nós aqui todas assim, pelo menos nós tratamos mulheres, né? Famílias, mas essencialmente mulheres. E você também, acho que suas clientes, a maior parte são mulheres, assim. Dessas mulheres que estão nesse processo da separação, qual é primeiro, duas perguntas. A maior queixa delas, assim, que levou a isso, qual é o... Né? Eu já li estatística sobre isso, que mais leva à separação, né? E qual é como que é esse caminho no pós-separação? Que eu acho que é importante a gente falar do pós-separação, né? Do caminho da separação, porque eu acho que a gente estava conversando ali, a gente conversou muito antes ali, né? A gente estava conversando, você falou que a mulher às vezes não se planeja para essa separação. Então, qual que é essa queixa dela? Chegou a essa conclusão, assim, vou me separar, ou desse casal, e como que é esse caminho? Ela se prepara para isso? Ela não se prepara? Como que é isso? É ela a que prática. pede, né? A maioria. Como é a prática? Vamos lá. Então, acho que tem, assim, o que eu vou percebendo, quando a mulher decide se separar, principalmente no contexto com filhos, é isso. É porque não há mais diálogo possível. Né? Ela se sente extremamente sobrecarregada, ela já fez análise, Ela que procura terapia, geralmente. Ela procura, pro processo analítico, e vai lá, e repensa, e aí faz questões, e aí quando olha, ela acha que ele vai mudar, e não muda, né? Vão várias tentativas, mas tem algo que elas já vão percebendo, que tem algo que não é a longo prazo que elas querem estar ali. Né? E eu acho que para quem decide se separar, né, acho que também é muito assustador você poder lidar com esse desejo, porque o desejo para psicanálise não necessariamente é algo moralmente aceito, né? Então você lidar com o desejo, ele causa um certo horror, porque às vezes você quer se separar, mas como é que você vai desconstruir essa família idealizada? Como que você vai lidar com as suas próprias fantasias de quando você se vê separada? Né? Acho que tem muitas fantasias de achar que não vai dar conta sozinha, de achar que financeiramente não vai conseguir se restabelecer, né? Por isso que precisa, sim, se você pensa em se separar, primeiro de tudo, vai fazer análise. Antes de tudo, né? Vai fazer análise. Não se separe num dia que você não dormiu, você acordou de manhã de mau humor, acabou tudo. Tchau. Porque é uma decisão que eu acho que precisa pensar muito, precisa construir esse lugar também, né? Não é simplesmente do dia para noite, ninguém separa do dia para noite, mas também ir pro ato e sair de casa, ou resolver falar pro homem sair e talvez ele não volte mais, que isso também já vi, né, acontecer. Então, assim, é uma decisão que precisa pensar muito, elaborar muito, ver se você consegue sustentar naquele momento esse desejo. Às vezes não é aquele momento. Às vezes... O desejo se sustentar, não financeiramente, você está falando. De sustentar o desejo, essa escolha, que vai implicar em perdas. Não tem como. Né? Separação é o que eu falei, é lidar com o próprio luto. Para os fortes. Eu falo que divórcio é para os fortes. Eu acho que é para quem precisa. Eu acho que os dois. Né? E eu acho que, assim, fazer análise para pensar nessa questão, se for uma questão. Para as mulheres,
precisam se preparar financeiramente, acho que isso é importante, e procurar um advogado de família. Um advogado, às vezes, generalista, ele não vai saber os macetes que acontecem para uma separação. E, às vezes, uma decisão que é feita para você voltar atrás é muito difícil, porque daí você vai ter que entrar num processo, esse processo ele demora para acontecer e ele não é tão simples como a gente imagina. Né, acho que a gente o divórcio, né, ele é muito recente ainda, né, de 77. Então, assim, é muito recente ainda, né? As pessoas não sabem ainda. Então, eu acho que precisa, assim, uma orientação para tudo nesse momento, né? Às vezes você nem quer se separar, às vezes você nem vai separar, mas às vezes é importante você saber o que você tem direito, né? Culturalmente, quem que fica com a parte financeira no relacionamento? O homem, né? Tem muitas mulheres que não sabem quanto que o homem ganha, por exemplo. Não sabe. Não sabe, às vezes, o que tem de investimento. Às vezes, chegam pessoas para mim, né? Porque sabem que eu estou falando sobre esse tema. Tem mulheres que, às vezes, têm uma condição de vida muito boa e todo o dinheiro dela, elas dão pro marido. O marido que vai gerindo. Então, ele vai investindo em coisas que ela nem sabe. Entendeu? Então, a gente não tem essa educação financeira. Então, eu acho que você precisa saber um pouco. E às vezes no processo do divórcio, essa mulher ela tá tão machucada, ela tá tão cansada, ela passou até por situações de violência que ela só quer se separar, né? Então ela fala, fica com tudo, ou fica até com dívidas. Não quer incômodo. Então ela só quer o final daquele pesadelo, né? Então ela não entra Já ouvi nessa... várias coisas, esse dinheiro é maldito. Ou não quer nem maldito brigar, até- não quer nem colocar ali. Ela só quer assinar aquilo, quer se livrar logo daquilo, quer seguir a vida dela em frente. Então ela não se prepara nessa parte, né? Para que seja justo, né? Para que esse seja um aspecto que. Não, vamos se divorciar, mas isso aqui precisa ser justo, precisa ser bem feito, precisa. Sim. Né? Então. Ela tá tão cansada, ela chega num. Parece que não. Espera chegar no limite, passando dos limites para ir para o divórcio, né? E aí chega em que condições para ter força, né? Para se posicionar, né? Até no financeiro, porque você tem que ser Sim. forte, né? Eu acho que assim, a gente tá falando da idealização, né? A mídia idealiza até a separação, né? Porque você vai ver as separações dos famosos, todo mundo foi de acordo, né? Mas trazendo pra realidade, Faz aquele acordo. post, né? Você fica Continuamos nos amando e eu desejo que seja Eu feliz. desejo que você com seus milhões seja feliz. eu com os meus Estamos milhões. super de acordo com tudo, né? Então, aí não a é gente vê os assim. casos, assim, mais vida real, que não é tão real assim, por exemplo, Shakira, né? É. Então, assim, eu acho que tem esse lugar ainda muito idealizado da separação, que cada um vai, né, seguir seu caminho, mas trazendo para a realidade, quando você vai se separar, especialmente quando você tem filho, né, o que é indicado hoje? É que você faça um acordo, minimamente, para ser homologado pelo juiz. Porque o que acontece? Se uma das partes não cumpre esse acordo, você tem como pedir, né? Se você não tem isso juridicamente estabelecido, esse acordo, é mais difícil. Você vai ter que recomeçar todo esse processo. Então, é Então, um acordo inicial, um acordo que não inicial precisa de advogado, ou precisa. É ideal, sim. é ideal, né? Porque quando tem menor de idade envolvido, o Ministério Público ele também precisa aprovar esse acordo. Tá. Né? Então, assim, eu entendo quando as mulheres também falam, eu não quero a dor de cabeça, muitas não vão fazer acordo. Ou fazem um acordo bem, assim, que Péssimo não pra é... elas. Tem casos que o acordo de boca dá certo, Sim. né? Mas é importante ter esse acordo assim, estabelecido, homologado pelo juiz, para você ter aonde recorrer se uma das partes não respeita esse acordo. E aí, qual que é a questão do acordo? Os dois lados precisam aceitar tudo. E o que acontece quando você está na separação? É briga, né? Conflito. Senão você estaria junto. Então é muito difícil. E eu acho que uma coisa que é importante dizer é que quando você vai para o litígio, é porque ninguém quer ir para o litígio, gente. Ninguém quer ir. Normalmente vão para o litígio, 90% dos casos, é discutindo pensão alimentícia para os filhos.
né? Qual que é o problema hoje? Se o homem ainda é o provedor, normalmente os homens ganham mais, né? Assim, socialmente a gente sabe disso, né? É, se ele sempre pagou as contas, se ele sempre pagou a escola, aí né, que você subentende? Que ele vai continuar pagando. Mas não, se você entrar no litigioso, você tem que provar tudo, até o sorvetinho que seu filho toma. Sim. Para aí, quem sabe, o juiz decidir o quanto que vai sair de pensão. Ah, vai sair o valor da escola? Não necessariamente. Vai depender de cada juiz, cada vara, o que você vai argumentar. E é tudo uma surpresa isso que você está falando para a mulher, às vezes até para o homem, assim, não sabe que vai passar por tudo isso, né? E eu acho que tem algo que é importante, né, para quem for separar e já se preparar, a questão do tempo. Às vezes você tem uma questão muito urgente para cuidar dos filhos, né? Você precisa, sei lá, fazer matrícula do filho, precisa pagar o convênio. Pagar uma babá, Pagar uma babá. porque o filho às vezes não está na escola ainda, né? Mas tem Isso. uma escolinha, uma creche, uma babá. E é urgente, porque se. É urgente. E não é de uma hora para outra. Depende do lugar que o seu processo vai estar. Então, o tempo na separação, eu costumo dizer, não é o tempo da urgência. Porque você tem o tempo do Estado, muitas vezes, que né, em determinados casos demoram, e você tem o outro lado. Essa premissa de que quando um não quer, os dois não ficam, quando tem filho, eu já acho que não é bem assim. Né? Porque senão, para você se separar, muitas vezes, você vai ter que abrir mão de tudo do filho. Né? Sim. Então, será que é bem assim? Né? Porque 90% dos casos que estão no litígio É pensão. pensão. É pensão e tem uma outra coisa de cuidados com a criança, né? Quem que fica, como que fica, né? A guarda, quantos dias da Quantos semana, dias, quem né? que, né? Exato. Porque às vezes assim, a mulher, desculpa até te interromper, que às vezes separam, então a mãe vai ficar com o bebê, né? Então é mais comum isso, né? Até culturalmente, socialmente, então a mulher vai ficar, então ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, então ela tem os cuidados da criança, e é estabelecido que o pai vai ver a cada 15 dias, né? Então, aí você falou, eu tô falando isso porque você falou uma coisa aqui que a justiça, assim, não sei como é que foi as palavras que você falou, ela ainda não acompanha isso exatamente, porque a mulher voltou para o mercado de trabalho, a mulher tem que ir lá, tem que trabalhar, ela vai fazer trabalho, às vezes, tanto quanto aquele homem, ou mais até, mas só que ela chega em casa e ela tem aquela criança que vai ver o pai, né, a cada 15 dias, num sábado. Exatamente. Então, que você falou isso, que a justiça não acompanha isso Até ainda, o custo, né? dessa rede de apoio Dessa que rede. fica com a criança porque ela está trabalhando. Né? Isso, é que assim, às vezes a lei ela demora para acompanhar, né? Tem que ter um fenômeno, uma comoção, ou depender do legislativo para que as coisas aconteçam. E nem sempre acontece, né, de acordo com as urgências que estão acontecendo, assim, né? De uma forma contemporânea, né? Então, assim, o que acontece? A gente estava conversando lá atrás, né? Isso de, não, porque se a mulher ganha menos, ela vai ganhar pensão. Não é bem assim. Se ela tem uma idade que o judiciário entende que ela tem para trabalhar, né? E se ela não trabalhava antes, é que ela vai se reinserir no mercado. Só que se ela está, sei lá, a maior parte do tempo com a criança, e a criança só vai ver o pai a cada 15 dias... Como né? que ela vai se reinserir? Como que ela vai se reinserir se ela está com esse bebê, essa criança? Mas paga a pensão. Sim, mas será que essa pensão também cobre, né, os gastos dessa criança? Né? Então, para conseguir algo para essa criança, você precisa provar muito. Né? Então, é um jogo complicado. Né? Assim, você acha que esse sistema judiciário ele é machista? Olha, eu diria que a gente precisa... Eu penso o seguinte, né? Que é uma das coisas que eu quero escrever, inclusive, né? É um trabalho que eu estou pensando muito em escrever. Quando você está num litigioso, envolve menores de idade, você está sob segredo de justiça. O que a justiça entende? Você não pode expor. Mas a gente trazendo um pouco para a nossa clínica, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a nossa clínica. Se pensava antes na criança, no bebê, né? E agora a gente está pensando na mulher, né? Quem que é essa mulher que vai parir? Né? Quando a gente pensa também na separação, no divórcio, a gente precisa também começar a pensar nessa mulher.
né? Porque qual que é o que a gente mais ouve, né? Ai, a criança vai sofrer, tá, mas e essa mulher? Às vezes a criança tem 2 anos, ela nem sabe direito o que está passando. Mas quais as consequências para essa mulher que está extremamente sobrecarregada? Se já estava sobrecarregada casada, mas já separada, né? Sim. Um pai que vai ver a cada 15 dias, né? Às vezes, o que acontece muito, é super comum, de ter os dias determinados pela visita e Não não necessariamente aparecer. aparecer. Exatamente. Há 15 dias quando vai. É. Tem tudo isso, né? Então, essa parte que é um segredo de justiça, a gente vai vendo na mídia que aconteceu, né? Aconteceu da Luana Piovani, a Titi Miller, que foi aparecendo, que tiveram que ficar em silêncio, não pode falar, porque é segredo de justiça, isso é penalizado. Como é que a gente vai dando nome a esse sofrimento? Porque às vezes a gente sofre uma angústia tão grande que você não consegue nomear esse sofrimento. Você não pode falar, né? Então, eu quero muito escrever sobre isso. O que é esse segredo de justiça? O que acontece por trás? Quando você tem que ficar quietinha. Assim, né? Então... E Ju, esse caminho, assim, você está dizendo, você falando assim de várias, eu entendo assim que você está alertando sobre dificuldades, né? Porque eu fiz uma pergunta aqui, como que é esse caminho aí, né? Você está alertando algumas dificuldades que a mulher pode passar, né? E para ela ter uma atenção, né? Então, isso, você acha que a mulher sabendo disso, nossa, eu vou passar por isso, tem alguém assistindo aqui, a Ju falou que eu vou passar por isso, tem aquilo. Você acha que isso, quando a gente fala sobre isso, quando a gente coloca isso aberto, isso estimula, isso vai dar mais medo na mulher, não é estimular, desculpa, vai dar mais medo na mulher de se separar? Então, a gente está aqui falando sobre tudo isso. Ah, não, se eu for passar por tudo isso, então eu prefiro aguentar, já que tá ruim, vai ficar pior, é isso? Como que é? Como que é o depois? Cadê chega, aonde chega? Que eu acho que, assim, a questão do divórcio e da separação é muito pouco falada, né? A gente é muito recente, muito então, pouco assim, falado. As pessoas não falam muito. O que eu acho, eu vou fazendo de novo analogia, né, com o puerpério. Hoje eu se acho fala ótima muito. essa analogia. Hoje se fala muito, né? Dos perrengues da maternidade, né? Da sobrecarga, o que vai acontecer. Mas as pessoas continuam tendo filho. Né? Eu acho que não é isso que vai impedir a separação. Eu acho que é importante a gente também trazer o outro lado. Né? Até pensando na questão da criança. Né? Eu vejo que quando os cuidadores estão muito mal, pensando até quando no puerpério também, né? Como é que esse bebê, essa criança vai se constituir? Né? Se um casal também não está muito bem ali, né? Como é que também essa criança vai se constituir nessa família? Né? Acho que é importante pensar nisso. E quando se separa, eu vejo um fenômeno muito interessante. Aqueles pais, às vezes, que estão um pouco mais distante, eles também são convocados na hora da separação, porque daí eles vão ficar sozinhos com o filho. E muitas vezes se tornam pais melhores, porque não tem a mediação ali da mãe. Né? Estão ali com... Claro que tem casos que vão levar para a avó, para outros lugares, mas... Eu vejo casos bem interessantes também, que eles são convocados, eles se tornam pais melhores depois da separação, né? Então, eu acho que é importante também trazer que a mulher, quando ela está muito infeliz ali naquele casamento, será que ela precisa ficar a todo custo? Né? Tem o outro lado, né? A vida tem muito mais além disso. A família não é só essa família heteronormativa, né? Eu acho que tem algo da separação que é a vida após separação, né? Que também vai te trazer um lugar de você perceber que, às vezes, aquelas fantasias que você tinha, que achava que você não ia dar conta, né? Você consegue superar, né? Eu acho que, assim, vou falar agora, não costumo falar muito da minha vida pessoal, mas eu tinha uma referência muito boa. O pessoal do Espaço Mãe. Ótimo! O pessoal do Espaço Mãe. Cada um no seu contexto diferente de separação, mas eu vi aquelas mulheres extremamente fortes. Eu vejo que não foi fácil, mas que foi possível. Então, estar cercadas de pessoas que também passaram por isso e, de alguma forma, né, reorganizaram a vida, tem histórias muito lindas que eu acompanho, né, de poder ressignificar a vida, né, e não você não precisa estar rígido ali numa relação por causa de um filho. Né? Você pode fazer depois, você pode refazer a sua vida, você pode encontrar outras pessoas, né? Sim, sim. Tem um outro
o dado aqui que eu achei interessante, que nessa pesquisa que fala assim, que mais de 6 em cada 10, né, desses casais que se separaram, eles admitiram não estar preparados para o impacto de receber um bebê. E aí, um dos diretores aqui da pesquisa, ele fala assim, os casais, quando eles vão ter o bebê, eles preparam a casa, às vezes eles mudam a casa, eles fazem reforma, eles vão fazer um enxoval, Eles mudam muita coisa, mas né? não se preparam como casal, como relação, não vão atrás, né, como você falou, você vai para um divórcio, faz uma análise. Então, você vai ter um bebê, como é que está a sua relação? Vai fazer uma análise, né? Para saber se você está preparado para o impacto que é um bebê na vida desse casal, né? Então, acho que isso também é importante. As mulheres que estão... os casais que estão pensando em ter filhos, pensar nesse impacto, se eles estão preparados e como se preparar para isso, né? Exato, porque o enxoval, a casa, você dá um jeito depois, né? Sim. Agora, quando vem a crise na relação, né? Mas é isso, eu acho que às vezes vai vindo meio assim, vai vindo meio num checklist, sabe? Casamos, estamos sempre casados, já cheguei numa parte da carreira que eu queria, agora é um filho, né? Só Sim. que o filho não. Ninguém pensa, deixa eu fazer uma terapia antes de ter um filho. Eu acho que as coisas estão mudando. Sim. Estamos num lugar, a gente precisa dizer que é privilegiado. Né? Sim. Espaço Mãe é um lugar mega privilegiado, né? Com vários profissionais. E quando vocês me encaminham pacientes que estão ali na gestação, como eu repito do podcast, é um outro puerpério, né? Não assim, Sim. não é que é a garantia, né? Você vai fazer Não, uma garantia. processo Mas é um cuidado, né? Mas é um Você tá fazendo um cuidado. cuidado. É um cuidado Exatamente. né? Você talvez não seja pego disso uma surpresa tão grande. A gente se assim. prepara para tanta coisa na vida, né? E aí você não vai se preparar para ter um filho, né? Um homem não vai se preparar para ter um filho, não vai ler um livro sobre ser pai, sobre, né, qual é o papel dele, como ele pode exercer isso. Então, eu acho que antes, né, de se preparar para o divórcio, então se prepara antes de ter o filho, né? Porque é muito mais complicado quando tem um filho, né? E se a relação não tá boa, quando vem o filho, tá aqui, gente. Não aproxima casal, né? Ele vai estremecer Então, muito essa relação, inicial, né? Terminando aqui, né? A pergunta inicial que começou, né? O bebê aproxima o casal. Vamos rir. Eu acho que foi muito bem respondido aqui, também. né? Que mais, Ju? Alguma coisa mais que você quer falar ainda? Que você acha que é pertinente? A gente está terminando aqui o nosso tempo, né? Eu acho que quando você faz um projeto, né, quer investir numa família, ninguém quer se separar, né? Eu acho que sim, seria muito importante se os homens viessem para esse lugar, né? Acho que a gente tem os grupos, né, de paternidade, de masculinidade que estão crescendo cada vez mais. A gente tem lá no Espaço Mãe com o Léo Piemonte, que é super bacana. E eu acho que de trazer e convocar esses homens também, né? Eu tenho pensado muito, falei até com a Gabi Garbin, né? Enfim, a gente tá pensando aí, bolando um projeto juntas, de, assim, não colocar só a mulher na roda de pós-parto e o homem, vamos trazer juntos, né? Acho que... Traz o casal. O casal, né? Porque se tem a preparação ali pro... Ih, vai ser aqui, casos de família. Brincadeira. Se tem a preparação. Chama a Cristina Rocha, Bianca Rocha lá. Se tem a preparação lá de como trocar a fralda, né? Vamos preparar para a chegada desse bebê que tem questões narcísicas, da história de cada um, como é que cada um vai lidar. É muito profundo, né? É muito profundo. Então, como que você vai para um rolê desse e não se prepara, né? Tem alguns autores que consideram a chegada do bebê como uma crise. Sim. Né? Eu também não sou autor de nada, mas eu considero também. Então, assim, por que não? É considerável. Considerável. Né? Por que não esse casal, então, se preparar
pra essa travessia que vai chegar o bebê. Ué, gente. É porque eu acho que assim, tem um pouco desse lugar que ninguém sabe até chegar, né? Mas eu acho que não se prepara porque idealiza. Exatamente a pergunta. Ai, vamos nos aproximar, vamos viver o nosso melhor do Ai, fruto do não, nosso assim, amor. comigo não vai acontecer, né? É, né? Pode ser, comigo não vai acontecer. Ou não sabe das dificuldades. Nunca ouviu falar disso tudo. O que acontece é que às vezes o homem ele se enfura no trabalho e não quer voltar pra casa, porque sabe que a demanda é difícil. E aí a mulher vai ficando sozinha. Aí como que vai tentar esse diálogo, né? Mas eu acho que, como todo processo analítico, cada sujeito precisa um tanto querer e precisa apostar e reconhecer que tem algo nesse sofrimento que é dele. Não É tem muito isso. como fugir, né? Então, assim, a gente pode querer fazer cursos e coisas, mas acho que cabe também cada sujeito se responsabilizar aí também, né, para a chegada do bebê. Para a chegada do bebê, lembrando que um bebê ele traz, assim, ele abre esse lugar, né, de questionamentos, ele é um espelho gigante. Espelho, né? Filhos são espelhos gigantes que se abrem, assim, para você poder realmente se olhar onde é que você tá, né? Eu vejo isso, onde é que eu tô, né? Qual é o meu grau de egoísmo aqui na reguinha, deixa eu ver direito. Eu acho que é o que mais mostra, né? Eu acho que filho é o que mais mostra onde você tá nessa reguinha aí, né? Do poder dar, né? Que capacidade que eu desenvolvi de dar e o quanto isso, né? Não só dá para esse filho, mas dá para tudo que precisa, né, nessa família para ser sustentado, e aí a gente esperneia, porque tem que dar, não é? E se esse casal vê que eles não estão bem juntos, né? Eu acho que também tem caminhos também para ir para um lugar que não necessariamente seja violento, tão conflituoso, né? Acho que podem, por que não procurar? Tem casais que procuram terapia de casal, inclusive, para se separar. Para se separar, Né? exatamente. Então, por que não procurar esse caminho, né? Se for de uma escolha. Exatamente, né? Chegar nesse lugar onde cada um dá um passo, né, em direção ao outro em prol também dessa criança, né? Sim, sim. Em prol da criança. Então é isso. É isso, Juliana Horikawa. Obrigada. Ô, Ju, você quer deixar contato para as pessoas, né? Como que você atende, né? Bom, eu atendo lá pelo Espaço Mãe. Se quiserem me achar, eu tô no @juliana.quimina, com K. Eu acho que é isso. O meu contato tá lá também. Se precisarem, liga lá no Espaço Mãe, que elas Então têm é meu contato. isso, gente. Muito obrigada, Ju. Obrigada a vocês. Obrigada. Espero ter respondido aí que vocês perguntaram. Não, Foi ótimo, incrível. adorei essa conversa. Acho que ela vai trazer aí muita luz e muitas perguntas das pessoas também, isso. muitos questionamentos, porque é um assunto assim muito delicado, né? E aí é bom as pessoas terem um espaço onde elas olhem e dizem, olha, podemos falar disso, Sobre né? isso, né? Podemos falar. É isso. Muito obrigada, Juliana Obrigada, Horikawa. Ju. Eva.